Boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo que verão esse vídeo. Eu sou Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikbush. E esta é uma live feita pelo Instagram. Eu vou parar de fazer ela pelo Facebook, porque o Facebook tá dando, sei lá, um tipo de microfonia. Então não tá mais rolando, sabe-se lá por quê. Eu particularmente não sei, se alguém souber por que diabos o Facebook decide de vez em quando ficar dando microfonia. Agradeço se me contar e me falar como resolver. Mas até lá, enfim, vou ficar fazendo só pelo Instagram. E aí publicar depois no Facebook junto com a publicação do YouTube que eu faço no meu canal Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que for lá dar visualização do canal e se inscrever também, né? Bom, para aqueles que não sabem, o objetivo dessas lives que eu faço é falar sobre a história do Brasil, contextualizada aí dentro da história da capoeira, né? E nos últimos vídeos a gente tem conversado sobre a história da abolição, né? Sobre o processo da abolição da escravatura. A gente já falou sobre bastante coisa. Eu vou pegar aqui na minha cola para ver sobre o que foi falado, porque enfim, eu que não vou ficar lembrando a sequência das coisas, né? Então a gente começou, né, falando sobre a revolta do Vintém, que foi o primeiro momento em que os abolicionistas saíram nas ruas, né? E que tem historiadores que consideram então esse um momento muito importante para o abolicionismo, né? E que na verdade a escolha de começar com esse evento que foi do meio para o final da história, né, e não começar pelo começo é simples, né? Como o objetivo é falar sobre capoeira, antes disso a gente estava conversando sobre a participação política dos capoeiras durante o Segundo Império, né, a partir do momento do final da Guerra do Paraguai. Falamos de alguns personagens e aí eu julguei que era um jeito interessante de encerrar e começar o próximo tema, né, o próximo grande tema. E, bom, o canal é meu, então quem decide a ordem das coisas sou eu, então, enfim, escolhi começar assim. E aí a gente falou sobre o Barão de Mauá, que é um personagem muito importante da história do Brasil, que representa, na verdade, cuja vida, na verdade, representa o Brasil. A história do Brasil inteira pode ser resumida na vida do Barão de Mauá. Porque, falando bem sério mesmo, era o cara inteligente, era um cara empreendedor, era um rico interessado em tornar o Brasil um lugar melhor, né? Quer dizer, era assim praticamente alguém que não existe, praticamente uma invenção, porque vamos ser sinceros, encontrar um rico que quer fazer alguma coisa certa é praticamente impossível, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né? E, então, enfim, o Barão de Mauá era esse cara incrível, um dos poucos caras que realmente começaram do zero e construíram um império. E aí os fazendeiros não gostaram muito, até porque ele era a favor da abolição, era a favor da industrialização do país, dizia que plantar laranja para vender laranja e comprar de volta o suco de laranja não dava lucro, né? Então ele dizia um monte desses tipos de coisas absurdas. E aí então os fazendeiros não gostaram muito e pressionaram Dom Pedro II para causar a falência dele, né? Então assim, é uma história que resume bem, na verdade, toda a história do Brasil, e a gente poderia parar por aí, né? E aí, depois de falar sobre esse personagem, a gente começou a falar realmente da abolição da escravatura, né? A gente começou falando sobre a Revolução Haitiana, que é um tema muito importante que ninguém no Brasil fala, não sei como é no resto do mundo, mas a Revolução Haitiana é o evento que dá início a todo o processo de abolição da escravidão, basicamente no mundo inteiro, porque é o
pela primeira vez uma rebelião escrava que conseguiu dar certo, e não apenas matou todo mundo que era branco no Haiti, não apenas proclamou a abolição da escravatura, como além de tudo conseguiu a independência do país. Então assim, os escravocratas do mundo inteiro, sabendo da Revolução Haitiana, ficaram lá se borrando de medo. E esse evento, para vocês terem, para quem não sabe, né, para quem ainda não assistiu minhas lives, é um evento de uma importância tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que aconteceu lá em final do século XVIII, 1700 e tanto, né? Eu até poderia olhar a data, mas eu tô com preguiça. É só procurar aí no Google, que o Google sabe tudo, ou ir lá assistir o vídeo sobre a Revolução Haitiana que eu fiz, é claro. E em 1871, durante os debates para aprovar a lei do ventre livre, o Joaquim Nabuco perguntou pro povo: vocês querem mesmo arriscar de acontecer aqui o que aconteceu lá no Haiti, né? Então assim, só aí teve aí mais de 70 anos de diferença e o povo ainda se borrava de medo com essa história. E isso é uma das coisas que faz a gente refletir sobre o quão realista é a visão que as pessoas em geral, culpa de como a historiografia brasileira foi construída, né, sobre o fato de que a abolição da escravatura foi feita por um bando de político branco que acordou um belo dia, olhou assim um cara sendo chicoteado e pensou: nossa, como isso é errado, a gente devia acabar com a abolição, é ótimo, né? A gente devia acabar com a escravidão, vamos fazer a abolição, e todo mundo foi cantar com baiá de mãos dadas, né, gente? Isso é uma coisa que é muito importante pra gente refletir. E aí, depois disso, a gente falou sobre a carta dos presos da casa de correção, que não tem diretamente relação com a abolição em si, mas tem a ver com uma forma de pensar política. Porque eu já disse isso aqui mais de uma vez e vou dizer de novo. Porque isso é uma coisa que as pessoas deviam ter noção e que muita gente não tem, né? É que política é uma ideia grega, né? É a ideia de que a política é tudo aquilo que é de interesse à polis, à cidade. É tudo política é qualquer coisa que seja de interesse à comunidade. Então, um idiota é a pessoa que se interessa por política, é a pessoa que está preocupada com o próprio bem-estar, e o idiota é a pessoa que não está preocupada com o bem-estar alheio e, portanto, não está preocupada com o próprio bem-estar, porque o bem-estar da comunidade é o seu bem-estar. Então assim, essa carta dos presos demonstra uma mudança de fazer política por parte da população, porque essa ideia porque é um fato indiscutível que a população, que a nação brasileira é excluída da política desde que Brasil, deixa eu ver, talvez 1500, não, desde 1498, né? Antes do Brasil ser Brasil, a população já era excluída do negócio. E isso é dos momentos em que a gente que a gente vê que, apesar dessa exclusão, o povo forçava a sua presença. E se não fosse isso, não teria tido abolição. A gente ia estar com escravo até hoje. Inclusive, muito provavelmente você, que se acha branco, seria um escravo. Porque, se você não sabe, a maior parte do Brasil é de gente preta, é de gente negra, né? Pode não ter a pele morena que você olha sem falar ele é negro, mas não deixa de ser afrodescendente, né? Muita pouca gente que realmente é branca no Brasil. Então, enfim, e aí a gente começou a falar das leis da construção do movimento abolicionista, né? A lei contra o tráfico negreiro, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, e como era cheio de gente idiota no sentido grego da palavra, de gente que não está preocupada com o bem-estar alheio fazendo essas leis, e como que essa gente canalha, essa gente que é realmente bandida, estava comandando todo esse processo.
E aí, no vídeo passado, a gente falou do Joaquim Nabuco, que foi um dos maiores líderes do movimento abolicionista e que nem por isso deixa de ser um racista passível de críticas, né? Não querendo tirar o mérito do Joaquim Nabuco, mas, enfim, é uma reflexão que a gente deve fazer quando a gente fala de abolição, entender qual que foi o papel dele, porque no final das contas ele representa a maior parte dos políticos abolicionistas, né? Era gente que não queria fazer a abolição de fato, né? No caso do Joaquim Nabuco, ele entendia que a escravidão era um empecilho aí para o progresso, então já estava melhor que os outros, mas que se via nessa obrigação, até porque se não fosse ter abolição, o risco de acabar que nem acabou no Haiti era grande. E isso a gente sabe porque o próprio Joaquim Nabuco falou que era isso, ou então o país estava condenado, que era melhor os políticos fazerem a abolição do que deixar o povo fazer a abolição do jeito que queria. Mas hoje a gente vai falar sobre o André Rebouças, que é um outro político, né? Mas, diferentemente do Joaquim Nabuco, o André Rebouças não era branco, o André Rebouças era um negro, né? E um dos maiores articuladores do movimento abolicionista, um dos responsáveis aí por ter feito a abolição da escravatura no né? E além de negro, é claro que o cara tinha que ser baiano, porque enfim, todo mundo sabe, o melhor do Brasil vem do Nordeste. Então, gente, e que também não deixa de ser um ponto para ser pensado aí quando se pensa na abolição da escravatura sendo feita por políticos brancos bonzinhos, né? Enfim, o André Rebouças nasceu em Cachoeira, né, um lugar que é abalado por revoltas, inclusive com revoltas que são lembradas aí na memória da capoeira até hoje, né? Abalou Cachoeira, abalou, deixa abalar, né? No caso, em 3 de janeiro de 1838, foi quando ele nasceu, em 1838, ano da Sabinada, uma das revoltas aí que abalou a Bahia da época durante o período regencial. Ele era filho do Antônio Pereira Rebouças, que foi um autodidata, que por conta da participação aí que teve na independência e na luta contra a Sabinada, acabou se tornando um advogado e virou político, virou deputado, depois conseguiu chegar conselheiro do Império, né? E ele era casado com a Carolina Pinto Rebouças, que era filha de um comerciante. Bom, a família vai se mudar em fevereiro de 1846 lá para o Rio de Janeiro. E aí o André vai entrar na escola militar. E em 1857 vai ser promovido ao cargo de segundo tenente do Corpo de Engenheiros. Ele vai completar os estudos na Escola de Aplicação da Praia Vermelha. Em 1859 vai se graduar em Ciências Físicas e Matemáticas, que é quando ele se torna um engenheiro militar. Vai se tornar engenheiro militar em 1860. Aí, entre 61 e 62 ele vai lá para a Europa estudar. Quando retorna, ele vai passar a vistoriar e aperfeiçoar os portos e os portos marítimos lá do Rio de Janeiro. Vai se especializar na construção de estradas. E aí, durante essas obras, ele vai conviver com os operários, inclusive com escravos, porque a gente está falando de uma época em que ainda havia os escravos da nação, né? Antes da Guerra do Paraguai. Então o Estado brasileiro era dono de muitos escravos, inclusive escravos que o Estado havia adquirido com a expulsão dos jesuítas, porque nem todo mundo sabe, um monte de gente acha que os jesuítas eram um bando de padre bonzinho que defendia os coitados dos indígenas, e ignora completamente o fato que os jesuítas não só falaram não escraviza os indígenas, não escraviza os negros, que vai dar melhor, né, que eles aí é que merece ser escravo, como eles inclusive tinham fazendas gigantescas, todas movidas à mão de obra escrava africana, né? Então
vai ser convivendo com os operários e com os escravos nessas obras que ele vai começar a pensar sobre a situação dessas pessoas, né? Então, no diário dele, em 1863, ele vai escrever: assim não tivessem nossos antepassados manchado a terra de Santa Cruz com o abominável tráfico de africanos, né? Não com sangue africano, com tráfico abominável, porque tráfico a viagem aí dos navios tumbeiros, né? O navio que era foi tumba de muita gente, era uma viagem terrível, né? Uma coisa assim inacreditável. É você pensar em 3 meses você sentado sem poder se mexer no meio das suas próprias urinas e fezes, nas urinas e fezes de um monte de gente num calor de 30 graus, né? Era isso daí que era a viagem num navio negreiro. Aí vai estourar a Guerra do Paraguai em 1864, vai durar até 1870. E o Rebouças, sendo militar, ele vai participar da guerra como engenheiro e vai retornar para o Rio por causa da saúde. A mãe dele vai ter morrido e ele vai adoecer de bexiga. Quando ele retorna para o Rio, ele passa a se tornar um empreendedor. Ele vai criando empreendimentos com recurso privado, com a ajuda do irmão dele, que sempre estava junto, o Antônio Rebouças, né? E aí ele vai começar a captar o recurso privado para modernizar o país. Vai desenvolver obras principalmente ligadas aos portos e ao abastecimento de água no Rio de Janeiro, o que era um problema, né? As cidades do Brasil tinham um sério problema de abastecimento de água. Inclusive isso tem a ver com a capoeira, porque a capoeira dessa época ela é toda organizada não apenas ao redor das praças e ao redor das igrejas, mas ao redor dos chafarizes, ao redor da fonte de água, né? Eu já falei disso em alguns vídeos, agora eu não vou saber dizer qual foi, porque tem mais de 100 e tantos vídeos aí que eu já fiz, né? Mas é só procurar os pequenos do chafariz que deve encontrar. Eu tenho certeza que eu botei um vídeo com esse nome e eu devo ter falado disso nele. Bom, quando faz esse monte de empreendimento, vai ser secretário do Instituto Politécnico, vai se tornar redator-chefe da revista do Instituto, vai fazer um monte de coisa. E aí, em meados de 1870, ele vai lá para os Estados Unidos, como representante do Estado brasileiro. Agora, o que acontece? Na época, os Estados Unidos estavam aí durante as Jim Crow, né? Que só foram derrubados em 1960. E assim, gente, é aquilo, né? O Brasil é um país nojento, é um país cruel, mas se tem uma coisa que pelo menos a gente pode dizer é que por mais babaca que esse país seja, os Estados Unidos são muito pior. Porque a gente pode ter tido um monte de formas sociais para segregar, né? A gente criou toda a nossa sociedade com base na segregação, mas pelo menos a gente nunca teve aí, a partir do momento da República, tá bom, nunca até exagero, mas nada como a gente não teve leis como essas Jim Crows, que era realmente uma coisa. Pra vocês terem ideia, o povo enforcava gente negra, queimava corpo e achava bonito e fazia cartão postal com aquilo, né? Então, assim, o Brasil pode ser um país muito babaca, mas não chega ao nível dos Estados Unidos, não. Nem perto, passa assim bem longe. Pra vocês terem ideia do que é o nível, porque olha lá, a gente tá falando do Brasil, né? Então assim, apesar do cargo dele, ele era o que? Era preto, era preto e baiano, então assim, e tava no norte dos Estados Unidos. No norte dos Estados Unidos era a região dos Estados Unidos que tinha lutado contra o sul por conta da escravidão, né? O norte era o norte abolicionista contra o sul escravocrata, né? E apesar disso ele vai sofrer todo tipo de segregação possível, né? Então assim, ele não vai tendo acesso aos bens sofisticados que ele tinha costume de ter, e não só que isso, mas como representante de Estado ele entendia que ele merecia, né? Afinal de contas ele não era qualquer um.
E a ponto de que ele vai reclamar de tudo nos diários dele. Vai reclamar, inclusive, das toalhas que ele recebeu. Porque nem as toalhas eram dadas de acordo com o cargo dele, né? Então, enfim, ele vai participar da Associação Brasileira de Aclimatação, que vai pensar em formas de melhorar a produção agrícola brasileira. Entre 1880 e 1920, né, a gente vai ter todo o projeto de migração sendo construído para importar mão de obra para trabalhar nas fazendas. E o Rebouças, ele vai fazer parte da Sociedade Central de Migração, que era liderada pelo Alfredo de Cagnol Etonet, né, e pelo próprio Rebouças, que defendia a doação de pequenos lotes para os imigrantes para serem lotes votados ao plantio de alimentos para o mercado interno, né, que é uma ideia que não vai vencer, porque enfim estava contra os cafeicultores paulistas, os Barão do Café, né? E isso é uma ideia importante para falar do André Rebouças, mas falo daqui a pouco disso melhor, né? Então, quanto ao abolicionismo propriamente dito, ele vai começar a entrar nessa ideia em 1867, né? Um dos engenheiros dele vai pedir a forria do operário Chico, que era um decano das obras hidráulicas, né? Um cara que trabalhava naquilo há muito tempo. O Rebouças vai libertar ele, e aí ele vai começar a pensar na questão da abolição e vai aderir à ideia, né? Vai aderir à campanha abolicionista. Em 1870 ele vai fundar a Associação Central Protetora dos Emancipados, e através dele ela vai criar ele vai criar um projeto de lei para se emancipar escravos por meio de um seguro de vida. E aí ele era assim, um empreendedor nato, ele era um empreendedor muito experiente, com muito contato no governo. Então ele vai lá e entregar essa ideia para o amigo dele, o Visconde de Itaboraí, né, presidente do Conselho de Ministros do Brasil. Isso aí 1 ano antes da lei do ventre livre, né? E aí o Visconde vai dizer não vai aceitar a ideia, né? Então ele vai buscar o Conde de, porque ele tinha o contato do Conde de, que era o príncipe do Brasil, né? O esposo da princesa Isabel, né? Ele não vai querer, ele vai sair atrás de todos os políticos que ele tinha contato, que era amigo. E bom, a ideia não vai ser aprovada, né? Ele não vai conseguir o apoio, mas essa história é muito interessante de ser comentada, porque isso demonstra qual que foi uma das maiores contribuições do André Rebouças para o movimento abolicionista, porque se vocês forem lá ver o vídeo em que eu comentei sobre a primeira fase do abolicionismo e sobre a formação do movimento abolicionista, que está entre aí o vídeo das leis contra o tráfico de escravos e a lei do ventre livre, o André Rebouças, nesse primeiro momento, antes esse momento pré-lei do ventre livre, a gente tem aí a organização de um movimento de politicagem, né? De fazer alianças e de criar agremiações, de se discutir o abolicionismo, né? E só depois da lei do ventre livre é que a gente tem de fato um movimento organizado. E muito desse movimento organizado tem a ver com o André Rebouças, porque ele era um lobista nato, né? Para quem não sabe o que é lobby, né? Vou pegar aqui essa coisa do passado que pouquíssimas pessoas ouviram falar e que é até quase lenda urbana, chamada dicionário, né? E lobby está dito aqui: amplo salão na entrada de hotéis, teatros, etc. Pressão sobre políticos e poderes públicos exercida por grupo que luta por seus princípios e interesses, grupo organizado que faz essa pressão, né? Essa palavra é uma palavra divertida, na minha opinião, né? Porque é o salão e a pressão política, né? São duas coisas que parecem ter nada a ver, mas tem tudo a ver, porque esses grupos aí faziam pressões justamente nesses grandes salões onde convivia aí as pessoas da elite, né? Nesses momentos em que essa pressão era feita, e daí a associação do salão
com esses grupos. E o André Rebouças era um cara visionário em questões de engenharia, tinha projetos que eram considerados utópicos, que não tinha como dar certo, né? E tudo que ele conseguiu construir foi graças a essa capacidade articuladora dele incrível, né? Então, assim, e esse lobby faltava no movimento abolicionista. Então vai ser ele que vai dar início a esse processo, que vai começar a dar essa organização maior para o movimento, né? Que vai começar a construir essa articulação com o Partido Conservador, porque o Visconde de Itaboraí era um conservador totalmente contrário à abolição, por exemplo, né? E em junho desse mesmo ano ele vai alforriar os últimos 3 escravos que trabalhavam na casa dele, que era o Roque, o Júlio e a Emília. Bom, em 1880 ele vai fundar com Joaquim Nabuco a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Ele vai se tornar parte da Confederação Abolicionista, vai ser o redator dos estatutos da Associação Central Emancipadora. O próprio imperador, ao encontrar ele, vai dizer o seguinte: admiro sua coragem, sua capacidade de sacrifício, né? Falando aí da contribuição dele para o movimento abolicionista. E aí é aquilo, né? Ele vai... muito graças a ele que a abolição vai ter essa articulação política e que vai conseguir pressionar para ser feita ela, né? Não que o povo não tenha tido uma presença essencial também, né? Como eu já disse, Revolução Haitiana tá aí a todo momento sendo lembrada e não é por qualquer motivo, né? Mas enfim, vou falar mais disso pra frente. Bom, e aí, como muitos abolicionistas, o André Rebouças era monarquista, né? Então, quando teve a proclamação da República, ele vai se exilar e vai declarar que a República foi proclamada contra o 13 de maio, que é uma pura verdade, não tem como dizer algo mais correto que isso, né? E ele vai dizer o seguinte, não nesse momento, mas em outro momento, né? Que a nossa República, a República ideal, virá no devido tempo, quando não houver mais landlords, ou seja, senhores de terra, quando tiverem desaparecidos monopolizadores da terra, quando for impossível a impunidade feudal. Aí vai falar algumas outras coisas e vai dizer: então é infinitamente melhor a monarquia popular e democrática de Joaquim Nabuco, opulenta de aspirações nobres e altruístas, bem ciente, muito consciente de que não deve haver Irlandas no continente americano, né? É claro que o regime republicano é melhor que um regime monárquico, né? Apesar de ter gente que não concorde com isso, mas a questão toda para ele era isso, né? A gente está num país dominado por terratenente, né? A gente está num país dominado por uma oligarquia rural. Assim, um grande problema para ele da República era esse: que se a República fosse feita, o Brasil continuaria na mão dessa gentalha e que tem uma impunidade feudal, né? E com certeza não tem nenhuma relação com a realidade, né? É só pegar, por exemplo, a quantidade de babaca que sai desmatando a Amazônia e plantando soja, né? Criando gado, né? Uma coisa assim que quase não acontece. É só lembrar, assim, de um governo, de um certo presidente, assim, metido com milícias, com umas coisas estranhas, né? E lembrar do governo dele em que gente, nem dá pra lembrar direito da Amazônia, né? Quase como se tivessem saído cortando tudo pra plantar soja, né? Enfim, essas coisas, né? Inclusive plantações ilegais, né? Então, gente, ele vai passar a morar em Lisboa, depois para França, Luanda, vai viver como jornalista principalmente, e ele vai escrever uma carta pro Tonê, né? Ele vai dizer o seguinte: tenho escrúpulos, tenho muitos escrúpulos de voltar ao Brasil, tenho escrúpulos de faltar à coerência, tenho escrúpulos de aviltar a dignidade pessoal, tenho escrúpulos de quebrar a integridade do meu caráter. É terrível o tribunal da nossa consciência, não há sofisma possível, a linha reta,
a linha reta absoluta, nada de curvas e de oscilações, porque na opinião dele, o Brasil era uma civilização extinta, né? Ele tinha perdido a chance de se livrar do monopólio de terras, que era o último resquício colonial do Brasil e que está aí até hoje, né? Então, vai totalmente desiludido, né? Já em processo de depressão de muitos anos. Ele vai cometer suicídio aos 60 anos no dia 9 de maio de 1898, né? E assim vai se encerrar a vida de um dos grandes gênios do Brasil, um preto baiano que lutou pela abolição da escravatura, né? Enfim, gente, era sobre essa história que eu queria conversar hoje, né? Até a próxima semana. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar e comentar meu vídeo, né? Que vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de uns 15 minutos. Né? Próxima semana a gente continua a falar de outro negro muito importante para a história da abolição da escravatura, né? E que inclusive conheceu a escravidão na pele, né? Soube na pele o que era ser um escravo, e que conseguiu a liberdade de muita gente pelas vias legais, apesar dessas vias legais serem uma coisa assim quase que contraditória, já que a gente está falando de um país escravista, né? Então, enfim, e que além de tudo era um gênio, né? Então, enfim, até a próxima semana e por hoje é só.